Olá, e aí? Vamos estudar a palavra do nosso Deus mais uma vez, passando aqui para deixar uma palavra para nossa reflexão, né? Você já parou para pensar que um dia tudo isso daqui vai ter um fim? Já parou para pensar, já parou para imaginar que um dia a história terrestre ela vai ter um fim, ela vai ter um desfecho final? E como tudo isso vai ser? Eu quero estar compartilhando com você algumas das palavras que o Senhor Jesus ele deixou para nós pensarmos um pouquinho, tá bom? E para hoje eu quero tirar uma lição que está em Mateus, no capítulo 9, o verso 35 e até o verso 38. Muito forte esta palavra. Olha só, Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos tirar algumas lições dessas palavras do Senhor Jesus. Primeiro, verso 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus, ele saía pelos quatro cantos do mundo da sua época, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. O que o Senhor Jesus ele fazia então? Percorria por todas as cidades, por todos os povoados, ensinando nas sinagogas, nas igrejas da época, pregando o evangelho do reino. Presta atenção, o Senhor Jesus, ele saía pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino é um evangelho contido com todas as verdades, um evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que liberta. Este é o evangelho do reino. Quando se fala evangelho do reino, o evangelho dos céus, contido com todas as verdades na Bíblia. Em Mateus capítulo 24, verso 14, o Senhor Jesus ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho, ele vai ser pregado a todo mundo. E quando o evangelho for pregado a todo mundo, a toda tribo, povos e nações e língua, então vai vir um fim. E saiba que o evangelho do reino começou a ser pregado pelo nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele deu início a esse evangelho contido com todas as verdades. A Bíblia está dizendo: ele ia por todos os povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino, o evangelho dos céus, o evangelho do reino celestial, um evangelho contido com todas as verdades. E é este evangelho que o Senhor Jesus espera que seja pregado. Mateus capítulo 24, verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino. Olha só,
Jesus iniciou pregando o Evangelho do Reino, Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 24, verso 14, será pregado este Evangelho do Reino por testemunha a todas as nações, então virá o fim. E o Senhor Jesus, ele deixou bem claro para mim e para você em Mateus capítulo 28, verso 18 a seguir. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vós tenho ordenado até a consumação do século. Então o Senhor Jesus, ele iniciou pregando o Evangelho do Reino, ele nos ensinou a pregar o Evangelho do Reino, porque pregando um Evangelho contida com todas as verdades, então virá o fim. Em Marcos capítulo 16, verso 15 em diante disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É para a gente ir pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Percebe-se que o Senhor Jesus, ele ia por todo o povoado pregando o Evangelho do Reino. E depois ele ensinou os seus discípulos a ir continuar pregando este Evangelho do Reino. Muito sério isso daqui. O verso 36 nos ensina assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como que está a multidão hoje? Como que está o mundo hoje? Está diferente do mundo em que é apresentado aqui na época do Senhor Jesus? O mundo hoje desfruta um pouco mais de paz, de tranquilidade, melhor do que na época do Senhor Jesus? Porque vendo ele a multidões, compadeceu-se dela, porque elas estavam aflitas e exaustas. Os hospitais públicos hoje, como é que eles estão? Os hospitais estão desfrutando de uma tranquilidade, de uma paz. Como que estão os nossos queridos que estão lá dentro desses hospitais? Como que está ali o Hospital João Paulo II, ali em Porto Velho? Como que está a rede pública de saúde? Como que está o mundo? Estamos nós hoje desfrutando de tranquilidade? Será que o mundo da época de Jesus está diferente do nosso mundo hoje? O que você acha? O Senhor Jesus, ele compadeceu-se daquelas pessoas. Será que o Senhor Jesus olha para nós hoje e o Senhor Jesus se compadece de nós e vê a gente também desgarrado? Eu creio que sim. Eu creio que o nosso Senhor Jesus, ele olha lá do céu para a multidão hoje, e a mesma misericórdia, a mesma forma como ele compadecia daquelas pessoas, ele está compadecendo de cada um de nós hoje. É por isso que o Senhor Jesus, ele espera que o Evangelho seja pregado, para que então virá o fim, para que ele então, de uma forma definitiva, ele venha colocar uma consumação, dar um fim na história do sofrimento deste mundo. E então eu chego agora no verso 37. E o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.
O Senhor Jesus, vendo aquela multidão, vendo uma grande quantidade de pessoas sofrendo, aflitas, desgarradas, o Senhor Jesus, vendo que só Ele estava ali para dar conta daquela multidão, o Senhor Jesus, ele se dirige a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande. O mundo na verdade é grande. O mundo é grande para ser pregado o evangelho do reino, um evangelho contido com todas as verdades dentro da Bíblia. E o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, são pouco as pessoas que se dispõem para anunciar o reino de Deus. São poucas as pessoas que estão se dispondo para anunciar que o Senhor Jesus vai voltar, de que haverá um fim de toda a história terrestre. Ah, se todo mundo se dispusessem para pregar o Evangelho, para anunciar, para dizer que Jesus vai voltar, eu acredito que o nosso Senhor Jesus, ele voltaria em pouco menos de tempo. Eu acredito que o Senhor Jesus, ele voltaria um pouco mais logo, vamos se dizerem assim. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Observa-se uma coisa: faça uma festa numa cidade, faça uma festa em Nova Brasilândia, vamos se dizerem assim, e faça um churrasco, algo assim, e convide as pessoas para vir essa festa, e diz que essa festa vai ser gratuita. Você vai ver como que vai encher o salão, o lugar ali onde está acontecendo aquela festa. Agora você faz um trabalho evangelístico, você faz um trabalho missionário e você convida as pessoas: olha, lá em tal lugar está um pregador falando da palavra de Deus, falando que o Senhor Jesus vai voltar. São poucas as pessoas que vão aparecer ali. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você quer ver? Fale que vai acontecer um evangelismo que está precisando de pessoas para montar uma tenda, ir lá no mato, cortar umas madeiras, algo assim, para enfincar ali na terra e levantar uma tenda, uma lona, e estamos precisando de pessoas. Você vai ver com pouquíssimas pessoas vão aparecer ali. Ah, se nós se dispuséssemos para nós pregarmos o Evangelho, para nós anunciarmos que o reino de Deus está próximo, de que Jesus vai voltar. Ah, se muitas e muito mais pessoas se dispusessem nesse trabalho, nesta obra missionária de anunciar que Jesus vai voltar, que haverá um fim de tudo isso daqui. Ah, se todos nós se dispuséssemos para nós anunciar que haverá um fim. Jesus, ele vai vir muito mais rápido. No verso 38, Jesus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele iniciou pregando o evangelho do reino. Jesus, ele veio do céu. Jesus, ele se despiu da sua glória celestial, viveu aqui como ser humano, curando as pessoas, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. Jesus, ele passou, vamos se dizerem assim, essa bola para os seus discípulos: ide, vá pregar o evangelho, continue anunciando, eu vou voltar, eu vou voltar. E agora o Senhor Jesus, ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores.
Eu e você devemos de orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que Jesus hoje está no céu. Nós devemos de rogar, de orar ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores, para que mais pessoas se empenham nesta obra, na pregação do Evangelho, no anúncio de que tudo isso daqui um dia haverá um fim, de que esse mundo um dia vai virar uma bola de fogo. Eu e você devemos de orar ao Senhor e pedir ao Senhor que mande mais trabalhadores, que mais pastores se empenham na pregação do Evangelho, que mais obreiros se empenham na pregação do Evangelho, para que mais vidas e mais vidas sejam salvas, vidas e mais vidas sejam tiradas das garras de Satanás, vidas e mais vidas sejam tiradas do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do mundo do crime. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, que mais e mais pregadores saiam por aí, desgarrando essas pessoas, amparando essas pessoas que estão desgarradas como ovelhas. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro, rogue, peça a Deus para que mais pregadores se disponham para pregar o Evangelho, para sair por aí libertando pessoas do alcoolismo, da droga, do mundo. Eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus me use como um instrumento vivo nas mãos do Senhor, que eu seja esse trabalhador, que eu seja esse trabalhador que esteja empenhado na seara do Senhor, que eu seja esse trabalhador usado pelo Espírito de Deus, usado pelo Senhor Jesus para anunciar de que tudo isso daqui um dia haverá um final, e que você, por onde você passar, você que vai me ouvir, você que está me ouvindo, que você seja esse trabalhador, que você seja esse trabalhador, trabalhando para o reino de Deus, anunciando de que tudo isso daqui haverá um fim. Eu desejo grandemente que o nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus, nos abençoe de toda forma poderosa. Amém? E amém. Deus seja louvado.